Fala pessoal, beleza? Vamos com mais um fechamento de mercado aqui, tá? Nossa revisão de mercado, índice dólar, dia 17/1, para ter um papo sobre contexto e melhores trades do dia, beleza? Então, pensando aqui a princípio, pessoal, no contexto do diário, o que a gente consegue observar, né? Uma pequena estrutura de alta. Por quê? Porque a gente tem um topo, um fundo mais alto e agora um topo mais alto. E aí o preço, né, veio até então corrigir, chegou aqui até a região da VWAP mensal, né? Estou deixando ela aqui na tela por enquanto para teste, tá? Essa movimentação aqui. E aqui, né, essa barra ela realiza, né, uma retomada, né? Não diria uma tentativa de retomada, porque ela retomou, inclusive ela rompe a máxima da barra anterior. Então essa barra aqui, para nós, representa um 2BR, ela é uma reversão de duas barras, né? Além de ser uma reversão de duas barras, ela é também uma H1, tá? Então, só para a gente pensar aqui na possibilidade do diário. Se a gente pensar numa compra aqui, a gente até tem espaço, inclusive, né, para testar aqui esse topo duplo, né, cerca de 1.600 pontos, tá? Então, essa linha aqui que vocês estão vendo aqui de baixo, né, ela é a paralela dessa outra aqui de cima, que deixa essa possibilidade desse canal amplo aqui, tá? Até corrigiu um pouco menos, né, poderia ter corrigido um pouco mais, pensando no tamanho dessa perna aqui, né, na amplitude dessa perna aqui, até poderia ter tido uma correção talvez um pouco maior aqui. Mas no dia de hoje entrou pressão compradora, né, e aí a gente vai olhar agora time frames mais próximos da nossa realidade. Se a gente observar aqui, né, após esse rompimento ficou faltando dar esse alvo, né, 109,317. Eu vou deixar só uma linha aqui marcada com um alarme, e aí eu vou acabar lembrando do porquê que essa movimentação, né, foi marcada. Pensando aqui agora, pessoal, nessa movimentação um pouco mais próxima da gente, já fechou o gap, né, já cumpriu algumas premissas do preço, então estou apagando algumas coisas. Se eu observar essa movimentação aqui de maneira mais ampla, né, de certa forma ela ainda é ascendente. Vocês concordam, né? Por quê? Porque eu tenho fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Aqui ele renovou algumas mínimas, mas ainda assim, né, se eu olhar isso daqui de maneira um pouco mais ampla, né, ainda é uma movimentação, né, possível, né, de alta. Então ainda pode ser uma movimentação ascendente. E aí a gente vai pensando em possibilidades. Você pode traçar o espelhamento, né, espelhamento não, é retração de Fibo, para ver até onde veio essa movimentação de baixo. Essa movimentação de baixo veio até próximo da região dos 50% dessa perna aqui, toda de alta, tá? Depois ela está voltando a subir, certo? E aí agora, né, a gente começa a dar um pouco mais de zoom aqui e fazer algumas outras observações. Aqui eu tenho uma máxima, né, que eu posso ligar essa outra máxima aqui, certo? Então, aqui eu também agora tenho um fundo e eu posso ligar ele nesse outro fundo aqui. Então aqui eu tenho a possibilidade de uma wedge bem convergente, né? Ela vai se afunilando. Essa wedge é a que o Brooks fala que ela tem melhor, né, possibilidade, por exemplo, de dar, né, prosseguimento em sua movimentação. Então amanhã, se o preço abre, por exemplo, uma possibilidade de gap de alta, né, eu tenho aqui essa POC, que acaba sendo uma resistência, mas se o preço abre aqui acima, por exemplo, dessa movimentação, ou abre aqui, testa, faz um pullback, provavelmente, né, a gente vai ter a possibilidade lá daquele topo duplo lá de 1.600 pontos. Por quê? Porque seria uma falha de wedge. Isso nos levaria a pensar em uma, né, duas pernas de alta, podendo até, né, realizar máximas mais altas, claro, que essa daqui, tá? Então, essa possibilidade de wedge, ela pode gerar tanto uma movimentação de alta, né, ela não é obrigatória a ser isso daqui, né, que seria falha de wedge, que seria uma movimentação de alta. Ela também pode gerar ainda, né, uma movimentação de baixa, né, uma TBTL, uma correção de duas pernas aqui. Mas se a gente analisar aqui de maneira um pouco mais ampla, o que está mais fácil acontecer, né? O preço vem trabalhando acima da 200, acima da VWAP mensal, acima da VWAP semanal, acima de todas as médias, né? Então, até para descer aqui agora ficou uma movimentação mais difícil, né? Se ele vier aqui testar, por exemplo, as médias vão atuar como suporte, né, ao preço, tá? Então as médias atuando como suporte ao preço, né, tornam uma descida algo bem difícil, né, porque você pode testar 9 e voltar a subir, pode testar 20 a 50 e voltar a subir, certo? Então nesse contexto aqui as médias começam a ganhar mais alinhamento, né, e aí torna-se mais difícil uma movimentação de baixa, mais fácil até mesmo uma lateralidade a princípio, né, do que qualquer outra coisa, né, caso não vá, por exemplo, num rompimento de alta, certo?
Então agora a gente chega aqui no dia de hoje e a gente conversa um pouco sobre o dia. Eu vou colocar aqui no corrente, tá, para a gente poder bater um papo. Das marcações de hoje, né, pessoal, o que a gente tinha conversado? Que isso daqui seria uma lateralidade, né, esse topo e esse fundo, e o preço abre dentro da movimentação do dia anterior. Já abre testando essa POC, né, com uma boa barra de alta. Só que uma boa barra de alta ainda dentro de uma lateralidade. Aqui, a princípio, dentro do começo do dia, né, a gente viu a possibilidade de wedge, né, dessa possibilidade de wedge aqui, certo? Então eu tinha um topo, um segundo topo, um terceiro topo. Aí faz uma correção de uma barra só, volta a subir. E aí a gente tem que analisar as barras, né, durante a subida. O que são boas barras? Né? Barras de tendência, barras que tenham pelo menos rompimento das máximas de suas anteriores. É algo básico, né, para que a gente busque continuidade. Né? Porque se eu quero continuidade, uma barra que não rompe nem mesmo a extremidade da barra anterior, né, ela é uma barra sem boa continuidade. E aqui teve alguns gatilhos. Ó. O preço sobe, ele faz pullback, né, agora nas médias, ainda ganhando alinhamento, né, porque a 50 estava passando aqui ao meio, e aí não tivemos boas barras aqui. Ó. O preço acabou não dando boa oportunidade de entrar aqui. Pela formação das barras, a única barra que teve rompimento, ela já estava na cara do topo duplo, né, e aí na cara da região da VWAP. Né. Então, tem rompimento, mas a localização não era muito boa, né, para a gente estar pensando em entrar. Pouco acima, né, tinha o topo duplo. Vou deixar ele marcado aqui, certo? E aí, né, ainda somando a ideia do dia anterior, né, já que a movimentação abriu bem dentro da movimentação do dia anterior, aqui era uma wedge e aqui estava tentando romper uma wedge, certo? E aqui dentro do intraday, né, acabou fazendo uma movimentação de 3 puxadas também. Às vezes não fica tão claro aqui nos 5 minutos, pessoal. Tá? Uma, né, duas, correção, 3 puxadas. O que você espera, né, depois de 3 puxadas? Na maioria das vezes acontece uma correção, ou o preço vai fazer mais algumas puxadas aqui, depois vai acabar rompendo. Mas não, essa barra aqui, ela muda as coisas. Tá? Essa barra ela acaba rompendo a wedge do intraday, acaba rompendo a possibilidade de wedge também com o dia anterior. Tá? Se eu colocar aqui no minuto, acaba ficando um pouco mais evidente para vocês aqui essa wedge. Né? Só para, de maneira breve aqui, só para vocês darem uma olhada. Aqui, tá uma movimentação acho que já do intraday, já fica um pouco mais claro, né, a possibilidade de wedge. Deixa eu só puxar um pouco mais aqui. Está aqui ó, a primeira movimentação do dia, certo? Uma movimentação de alta, né, aquela grande barra. E aí o preço faz uma puxada, né, corrige, faz uma segunda puxada, corrige, uma terceira puxada, faz uma pequena correção, né, e aqui ele apresenta um bom rompimento, deixa gap, boa continuidade, gaps abertos, tá, entre essas barras também. Duas boas barras deixando gaps abertos, né, que é uma indicação de força, urgência, emergência, deslocamento, tá? E aí o preço, né, deslanchou em uma excelente movimentação de alta. E falando aqui mais especificamente sobre os gatilhos, né, a gente conversa um pouco mais sobre os 5 minutos. Esses iniciais aqui, como eu falei para vocês, foram movimentações mais complexas. Né? Gatilho com rompimento, tem esse aqui, tá? Rompimento do quê? Pelo menos da máxima da sua barra anterior. Às vezes, se ele romper mais máximas, é melhor, tá? A barra seguinte também deixa rompimento, inclusive essa barra ela deixa um pequeno gap aqui aberto, né? Tá? Então, é mais um indicativo de força. A mínima dessa barra não vem abaixo da mínima dessa barra, a mínima dessa barra não vem abaixo da mínima dessa barra. Então, as coisas aqui começaram a mudar, né? A partir do momento que a gente tem aqui essa quarta barra, eu tenho o que aqui? Eu tenho um microcanal, tenho o modo rompimento, né? Tenho a possibilidade de ter ampla continuidade dessa movimentação. Tenho gap aberto aqui, tenho gap aberto aqui, tenho gap aberto aqui. Então, tenho gaps abertos, tá, nessa movimentação. Isso indica pressão, né? Indica interesse, indica urgência. Né? O mercado não está voltando nem mesmo no pavio das barras, né, para fechar esses gaps. E aí, aqui você ainda teve gatilho de compra. A princípio, pessoal, os alvos que dava para você pensar em trabalhar seriam esses aqui. Tá, então você teria aqui a possibilidade de primeiro alvo dessa movimentação, que deu muito fácil. Segundo alvo dessa movimentação acabou, né, chegando aqui. E o terceiro alvo dessa movimentação aqui, certo? Após, né, terceiro alvo, aí você tem que buscar, né, fatores ou mais amplos, né, do que essa movimentação.
Então aí você ia ter que pegar, por exemplo, esse começo de pivô aqui para você traçar alvo, né, que é um rompimento dele, ou pegar uma movimentação do próprio intraday, que está abaixo dessa movimentação aqui. E aí ele fez, né, essa movimentação, essa correção aqui em fundo arredondado, né, que está a ideia de um cup handle, e aí a projeção, né, de um cup handle nada mais é do que, né, 100% da sua movimentação para cima. Tá? E aí acabou, né, atingindo aqui o alvo, tá, dessa movimentação. E falando um pouco com vocês sobre falha de wedge, tá, deu alvo aqui, tá, do cup handle. Falando um pouco sobre falha de wedge, né, como que você pode projetar, né, essa ideia de falha de wedge. Primeiro, né, uma das formas de projeção do Brooks, né, é que você vai pegar a mínima dessa movimentação, você vai pegar a região rompida, e aqui seria, né, o alvo já dessa falha de wedge. Ele foi muito além, né, desse alvo aqui. Mesmo que eu estendesse isso daqui, né, ainda assim foi além. Mas aqui, pessoal, dentro dessa ideia, né, de falha de wedge, quando você tem, por exemplo, uma perna como essa daqui, ó, que é uma excelente movimentação de alta, o que você pode pegar? Aí dá para você trabalhar também a ideia, né, de movimento medido. Quando você tem uma perna de rompimento, né, como essa, tá? Essa perna ela teve uma frequência, ela tem uma pontuação de cerca de 1.400 pontos. E aí eu tenho uma falha de wedge, certo? Quando temos falha de wedge, a gente espera o quê? Duas pernas, tá, de alta. E pensando em duas pernas de alta, né, eu tive aqui essa boa perna de alta e isso daqui foi o pullback. Como eu tive até agora, né, uma perna, e se eu pensar no movimento medido, eu posso ter uma segunda perna com essa amplitude para cima. Então toda essa amplitude da primeira perna, daqui a partir do pullback para cima, acaba sendo uma possibilidade de segundo alvo. Tá? Então, se eu pegar, né, minimamente essa perna aqui e duplicar ela, né, eu acabo chegando aqui praticamente na máxima do dia de hoje. Então, muitas vezes o preço acaba cumprindo essa movimentação aqui, né, de movimento medido. Então eu tenho uma frequência nessa perna, e essa frequência acabou se repetindo aqui, né, nesse dia de tendência desde a abertura. Tá? Então, pensando aqui em gatilhos, né, do dia, né, os melhores gatilhos, a gente sempre fala, né, sempre repito para vocês a ideia de gatilhos com rompimento. Tá? Gatilho com rompimento. Por quê? Porque esses gatilhos com rompimento, eles tendem a não voltar contra você. Ó. Gatilho, né, rompimento. E aí ele veio, né, já pagou o topo duplo aqui, tá, na barra seguinte, certo? Gatilho, né, com rompimento. Lateralizou, né, power breakout aqui e boa movimentação de alta. Aqui uma barra pequena, um dojizinho, né, e aí mais movimentação. Gatilho com rompimento, mais boa movimentação, tá? Aqui de novo, né, uma barra interna, tá? Então essa barra interna aqui acaba sendo também, né, um triângulo. Sempre que você vê, né, essa possibilidade de uma barra interna, pensando em movimentação desse tipo aqui, né, uma movimentação a favor da tendência, quando tem rompimento, é um modo rompimento, né, provavelmente vai ter uma expansão, né, barras pequenas, contração, e depois barra ampla. Né. Acho que aqui num minuto também dá para vocês visualizarem aqui rapidamente essa ideia. Né. Aqui acaba sendo, né, aquela mesma movimentação lá do 1 minuto. Né, o preço vem se afunilando, né, foi se estreitando, aqui teve rompimento, né, e aí uma boa continuidade dessa movimentação. Tá? Então só para exemplificar essas ideias. Aqui eu tive um gatilho de venda, né, pessoal? Você não quer ser o primeiro a vender, né, contra uma pressão dessa, então não faz sentido você buscar essa venda, principalmente, né, porque aqui esse toque na média móvel de 20, tá? Ele era um 2HM, né? Você já estava muitas barras aqui, ó, sem tocar a média móvel de 20 por nenhuma vez. E aqui seria o primeiro toque, né, dessa média de 20. Você poderia até comprar aqui abaixo da 20, esperando que tivesse algum tipo de movimentação de alta. Teve, mas muito rasa, né? Acabou desenvolvendo duas pernas aqui até a MM50. Sempre repito, né, também para vocês que nessa primeira ponto de parada aqui de venda, né, acaba sendo aqui a MM50 como alvo, né? Um alvo assim, que você pode pensar em exigir ali de maneira um pouco mais tranquila, né, mas não muito mais do que isso. E aí depois ele volta ainda para uma movimentação de alta, né, no final do dia, que veio dar aquela ideia, né, da projeção do movimento medido da perna 1, né, da falha de wedge, beleza? Então, para o dia de hoje, né, acabou sendo isso. Aqui já no final da tarde, né, acabou tendo alguns gatilhos com rompimento, né, saindo aqui dessa possibilidade de lateralidade. Aqui é um setup, né, pessoal? Só relembrando, né, fiquei de explicar para o amigo aqui
a ideia de gap de média. Qual que é a ideia central de gap de média, né? Eu preciso de uma tendência, eu preciso de pelo menos mais de 20 barras acima da média móvel de 20. Por quê? Por que eu preciso? Porque eu não posso ter o zigue-zague, né? Eu não posso ter aquela movimentação assim, certo? Sabe? O preço fica entrecortando a média móvel. Não, eu preciso disso daqui, ó. Eu preciso do preço vindo, trabalhando acima da média móvel de 20 sem tocar ela nenhuma vez. Quando o preço vier abaixo da média móvel de 20, por duas barras completas, tá? Aqui, ó, tem duas barras exatamente completas trabalhando abaixo da média móvel de 20, ó, sem que a sua máxima toque a média móvel de 20, aqui eu tenho um gap de média. Então eu preciso primeiro de uma tendência, depois quando essa tendência, né, falhar, aqui eu tenho a demonstração, né, de que os vendidos estão participando um pouco do mercado. Isso daqui é um setup de compra, por quê? Porque todo mundo que estava esperando um desconto, né, para entrar nessa movimentação, né, de um pullback que quase nunca veio, esperando, por exemplo, uma correção até a média móvel de 20, que não acontecia a muitas barras, está esperando uma oportunidade de comprar. Então, por isso que o gap de média ele acaba sendo ainda um setup de compra. Então, ele é um setup de compra com entrada, né, no rompimento da máxima ali da movimentação. E aí ele pode gerar a ideia de quê? De uma MTR. Tá? Aqui ele formou ainda, né, se você ligar uma linhazinha aqui, você ainda vai ver uma wedge, né, uma possibilidade de wedge, e uma possibilidade de topo duplo. Então essa movimentação também, né, inclusive pode até ser uma movimentação baixista já na abertura por conta dessa possibilidade aqui de fechamento. Então, a gente sempre está fazendo projeções, né, de ideias. E caso isso se cumpra, né, por exemplo, abra aqui no gap de baixo, eu já posso trabalhar esse movimento aqui projetado para baixo. Né? Por quê? Porque eu tenho uma possibilidade de wedge com um topo duplo mais baixo em uma POC, e aí o preço pode gerar algum tipo, né, já de movimento de baixa, já desde a abertura, né, pensando na continuidade dessa movimentação. E aí, se tiver um rompimento de alta, né, lembrem do M60 e lembrem dos alvos mais amplos. Tá? Aqui teve bons gatilhos também, né, ainda no final da tarde. E claro, né, se você olhasse no 15 minutos, né, se você não está ali só no time frame, que é o ideal, para quê? Para que você tenha mais noção, né, de espaço. Se você olhasse também o 15 minutos, né, você ia observar que aqui no 15 minutos foi só uma 2HM, aqui não teve gap de média, não teve nada, é pura tendência ainda. Aqui é 2HM, M2B, tá? Dois setups de compra, né, sendo testados aqui nesse toque da média móvel de 20, ó, se vocês observarem a partir dessa barra, eu tenho aqui 24 barras acima da média móvel de 20. Se eu usar a mesma analogia lá que a gente pensa nos 5 minutos, que são 2 horas, né, em 24 barras também, então eu tenho aqui uma 2HM, só que no 15 minutos. Ele testa a média móvel de 20, é um setup de correção de duas pernas até a média móvel de 20, então também é uma M2B, e aí ele sai, né, daqui com barra, com rompimento, gatilho, só que agora no 15 minutos. Né? Tinha um stop aqui pequeno, até por 15 minutos, só 230 pontos. Né? E aí sim, ainda acabou indo dar o alvo lá, da segunda perna, tá, da falha de wedge. Beleza, pessoal? Então, vamos à nossa possibilidade, né, de análise aqui do dólar. Vou bater um papo rapidamente aqui sobre o diário. Por que eu queria mostrar o diário para vocês? Porque não teve rompimento. Né? Eu acho interessante enfatizar essa ideia aqui de não ter rompimento, porque ela fecha contida dentro da barra anterior. Né? Se eu traçar aqui bem na mínima, você observa que ele fechou contido. Essa barra aqui fecha contida, né, dentro das extremidades, e essa daqui também. Né? E isso aqui iniciou, né, uma lateralidade aqui nessa região da wedge. Foi aquilo que a gente havia pontuado, né, desde que o preço chegou aqui. O que mais acontece aqui nessas regiões de fundo? Lateralidade. Tá? Então aqui já teve uma H1, que foi a primeira tentativa de retomada dos comprados. Não vamos ter ainda uma H2 enquanto o preço não vier abaixo de uma mínima. Então, para eu pensar na H2, para eu ter a possibilidade de uma H2, eu preciso que o preço pelo menos venha aqui embaixo. E aí, se essa barra vier abaixo e vier acima, aí sim, ela seria, né, uma H2. E ela também já faria função de nova mínima e também função de nova máxima, né, na própria barra. Ou ela só vem abaixo da nova mínima. Tá, mas o que é importante aqui? Não é uma boa barra de continuidade. Por quê? Porque ela está contida na barra anterior. Tá? Por isso que ela acaba não sendo uma boa barra de continuidade. Porque ela não conseguiu nem romper a barra anterior. Tá? Então, é uma possibilidade de leitura, né? Se você começar a repetir isso, às vezes você evita alguns bons problemas também. Aqui, né, eu havia pontuado a ideia de um cup handle, né? Seria a possibilidade de um cup handle e alvos acima. Porém, né, não tivemos rompimento, né? A nossa barra inicial está aqui, ó, ela já não teve nenhum tipo de deslocamento. Né? Como assim rompimento? Eu preciso de uma boa barra, mais que 60% do seu corpo fechando acima dessa região que ia ser rompida.
né, preferencialmente ainda uma segunda barra, deixando um gap com isso daqui, aí sim, né, ampla continuidade dar alvos, né. Não tivemos nada disso, posso apagar essa possibilidade, e aí a gente volta a analisar, né, o que é interessante aqui, o que dá para a gente pensar e analisar e tirar de leitura de contexto, né, para a gente, dessa movimentação. Primeiro, né, você pode ligar fundos, e aí você tem a possibilidade de uma LTA, certo? Possibilidade de uma LTA, a última coisa que o preço fez foi fazer nova máxima, tá? Então ele está com uma estrutura levemente positiva, né, mais ou menos como aquela estrutura que a gente viu do diário do índice, né? Ele não renovou mínima, renovou máxima, então ele pode ainda vir aqui, ó, de novo, testar essa máxima, pode esses dois topos aqui, ó, gerar a possibilidade também, né, de um canal amplo de alta, né? O canal amplo tem correções profundas, parece muito com lateralidade, né? Ainda tem essa possibilidade. Os fundos são ascendentes, né? Então se ele não perder mínima aqui dessa movimentação, ou, né, romper de verdade isso daqui, né, para ele poder vir de novo, né, a testar esse fundo ou esse fundo aqui, né, o preço pode ainda, né, gerar uma movimentação de alta, tá? Então a gente tem que ficar de olho, né, aonde que vai ser a nossa abertura, tá? E pensar na possibilidade de continuidade, certo? Vamos dar uma olhada aqui no dia de hoje. Se você olhar para cá, pessoal, tem alguma coisa diferente nessa movimentação de baixa, né? Além dessa nova máxima, né? Tem. Aquilo que a gente havia acabado de conversar lá, né? Vai acabar servindo o próprio exemplo de novo, né? O que é o gap de média, né, pessoal? A gente precisa de uma tendência do preço trabalhando abaixo da média móvel de 20 por muitas barras, né? Se eu trazer até aqui, ó, tem 26 barras. Então pensando nos 5 minutos, eu teria mais de 2 horas, né? Então aqui de barras, 26 barras, né? E aí eu tenho uma boa movimentação e faz um pullback. Aqui seria o quê? Aqui seria uma 2HM, né? É a primeira tentativa de teste da MM20, tá? Depois de uma boa tendência de baixo. E agora aqui as coisas mudaram um pouco. Por quê? Porque os comprados, né, eles conseguiram quebrar a linha de tendência, certo? Já tem quebra da linha de tendência. Eu tenho aqui um gap de média, certo? Eu tenho aqui duas barras completas, ó, sem tocar a média móvel de 20. Ó. Você pode observar que essa barra está acima completamente da barra de 20, né? Ela não tem nem sua mínima vindo testar. E aí, agora eu tenho a possibilidade disso daqui ser o quê? Uma MTR, né? Seria o quê? Uma reversão majoritária de tendência. Mas para isso ela precisa, né, romper essa máxima aqui também. Mas aqui pode ser, por exemplo, a mínima da vez, né? Lógico que ela ainda pode vir aqui, ainda pode testar, por exemplo, esse fundo duplo e ainda assim isso daqui ser a possibilidade de MTR. Ou somente, né, uma grande lateralidade. Beleza? Então, a gente vem aqui para o M5 e conversa um pouco sobre o dia de hoje. Pensando no... Deixa eu colocar no... não vou usar aqui o M1 no dólar, não faz sentido aqui para hoje. Pensando aqui na movimentação do dólar, né, pessoal, a gente tinha o quê? Tinha essa possibilidade de lateralidade, certo? Esse topo com esse fundo. E aí o preço abre aqui, ó, né, a abertura do nosso dia, já com uma big barra e já vindo testar, né, o fundo dessa movimentação. Vou trocar aqui para poder aparecer a POC do dólar, tá? Aqui eu tinha uma, ó, certo? E aí ele vem, testa essa POC, testa o fundo duplo, faz um fundo duplo exato, ó. Então testa a POC, testa o fundo duplo, a barra seguinte volta a subir. A barra seguinte volta a subir e ela é uma boa barra de rompimento, só que ela fecha em cima da POC. Ela não rompe a POC. Ela vai acima, volta e fecha em cima dela. Então você precisava de pelo menos mais uma barra para ter ideia, né, se essa movimentação aqui ia desempenhar uma movimentação de alta. Outro ponto, né, era você observar as médias. Você tem uma boa barra de alta, mas a 9 está abaixo da 20, né, e a 50 está flat. Então você tem médias flat, o alinhamento não é esse o que faz realmente o preço ter uma boa subida, né, é esse alinhamento anterior, né, 9 acima da 20, 20 acima da 50, ter espaço entre elas. Aqui não era isso, né, tá? Você consegue observar que aqui é uma movimentação distinta, né, daquela lá. E aí eu tenho de novo, né, uma barra de baixa, outra barra de baixa, e aí aqui ele acaba rompendo essa mínima do dia, tá? Vem aqui, ó, rompe, né? Quando que tem rompimento? Quando eu tenho uma boa barra, né, fechando afastada dessa movimentação, então a partir dessa barra aqui eu tenho rompimento. Quando eu tenho rompimento, né, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar
um alvo projetado. Então posso pegar esse topo, né? Posso pegar esse fundo e vir trazendo a possibilidade de alvo. Então, aqui estaria a primeira possibilidade, aqui, né, a segunda possibilidade de alvo. A terceira possibilidade de alvo, né, acabou devendo, né? Estaria bem mais baixo. Tá? Tá, então a terceira possibilidade de alvo seria em 5,102. E essa movimentação do dólar, né, ela foi bem difícil mesmo depois após o rompimento. Né? Por quê? Porque ela andava um pouco, logo ela voltava contra você. Andava um pouco, logo ela voltava contra você. Aqui, a princípio, né, é porque ela estava contra também a média móvel de 200. Ela não estava a favor da média móvel de 200. Então o preço vinha se estreitando aqui meio que numa trap zone. Né? Ele quer romper uma média longa, mas o preço estava a favor da média mais curta, né, que é a média móvel de 20 ali. E aí você tinha gatilho, ó, ele andava um pouquinho, voltava, tinha gatilho, andava um pouquinho, voltava, tinha gatilho, andava um pouquinho, voltava. Só que ele manteve, né, pessoal, a estrutura de baixo durante todo o dia. Né? Se a gente pensar em barras de gatilho com rompimento, né, aqui até então a gente estava na lateralidade, né, então aqui a gente não considera, porque a gente está tentando entender ainda o que está acontecendo com o preço. Você vai vender, por exemplo, aqui, né, o gatilho apareceu aqui, a sua venda é aqui. Você estaria vendendo na cara, né, do fundo duplo, né, seria uma venda bem ruim. Então você tinha que esperar um pouco mais de barras para entender o que a movimentação do preço estava fazendo. E aí ó, ele faz uma movimentação de baixa, ele faz pullback, só que agora dessa vez na média móvel de 20, e as médias agora já estão se reajustando. Então, se você observar o que estava acontecendo também com as médias, ó, o preço faz pullback, e aí as médias estavam se reajustando. E você queria ver, né, um rompimento real de uma movimentação. Aqui, ó, cerca de 50% do corpo dessa barra está para fora, né, da região que você queria que fosse o rompimento, né, que era essa aqui, que era o fundo duplo que já havia tido durante o intraday. E aí eu tenho uma boa barra com gatilho. Então essa foi a primeira barra com gatilho, né, e rompimento, que daria uma possibilidade de entrada. Stop aqui, protegido pelas médias, pela VWAP já, né, e aí você pegaria, né, toda a movimentação. Mas foi uma movimentação muito demorada, foi uma movimentação bem difícil. Né? Por que bem difícil? Porque quando você entrava, por exemplo, aqui, né, aqui ficou uma movimentação de lateralidade, aí eu tenho uma boa barra de gatilho em cima da média móvel de 200, né, longe ainda da média móvel de 20, o que torna, né, o rompimento da 200 um pouco mais difícil. De novo, né, o que você quer? Você quer espaço, né, para o trade andar a seu favor. Gatilho, rompimento. Se eu vendo aqui, ó, meu alvo, pelo menos, né, a primeira coisa que eu preciso é que o preço pelo menos faça isso aqui, ó, faça nova mínima. Então ele até deu umas vendas, mas deu vendas, né, com pouco espaço, né, para o trade evoluir a teu favor. Porque ele vinha, fazia, o preço vinha, fazia nova mínima, fazia pullback. Vinha, fazia nova mínima. Deixa eu voltar e rabiscar aqui. Ó. O preço faz nova mínima, faz pullback. Faz nova mínima, faz pullback. Faz nova mínima, faz pullback. Então, ele estava repetindo a mesma coisa. Então é mais sensato você pensar igual aqui. Ó. Deu gatilho, tem rompimento, dá venda. Quando ele chegou aqui, o que ele fez? Fez pullback. Ele acabou não vindo aqui de maneira imediata. Ó. Gatilho, rompimento, ó, já na cara praticamente do fundo duplo. Aí ele faz o fundo duplo de novo, né? Acaba fazendo novo pullback. Gatilho, né? Então tem rompimento. Então se você vende aqui, o teu alvo a princípio é essa movimentação. E toda vez que ele acabou fazendo, no dia de hoje, né, que ele renovava a mínima, ele fazia pullback. Então, quando ele construir uma movimentação, pelo menos suspeite, né, que a próxima movimentação pode ser algo parecido. Então, se você vendeu ou vendeu por tempo menor, quando o preço chegava no fundo duplo, você tinha que estar pensando, né, em realizar lucro. Já que você não está vendo, né, pressão, né, dessa movimentação. Onde você foi ter mais espaço, por exemplo, em gatilho de venda aqui nos 5 minutos, né, acabou sendo aqui, ó. Que aí você tem entrada aqui, stop aqui, né? E aí ficou, né, praticamente um alvo 1 para 1, mas todas as demais, né, quase a maioria não tinha alvo 1 para 1, tinha alvo próximo de 1 para 1, mas não chegava a isso, tá? Então é importante você também observar o que o preço está fazendo e, claro, né, não ficar, se prolongar muito nessas movimentações, porque pô, às vezes você vende aqui, né, você teve a possibilidade de pegar 10 pontos, ó, e se você não saiu, voltou quase 10 pontos contra você, 8 pontos. Né? Tudo bem. E se renova a máxima aqui, a tua premissa está invalidada, né, porque aí teu stop está aqui, e você acabaria sendo estopado. Né? Então, é interessante você também manter essa análise. Aí fechou como lateralidade. Lateralidade é um modo rompimento, né? O Brooks sempre frisa
né, que o preço ele alterna entre tendência e lateralidade, né? Então, tendência nada mais é que um módulo de acumulação para ter um rompimento, né, que é o que vai dar start, por exemplo, a uma possibilidade de continuidade, beleza? Então, para amanhã, a princípio, precisa sair disso daqui, porque se ele só chegar aqui, ele pode ainda manter a ideia de lateralidade, ou romper para cima, ou romper para baixo, né? Para cima, ele tem que vencer a VWAP semanal, né? Vencer a VWAP dia, vencer a MM200. Tá? Então, tem algumas resistências aqui já por isso, beleza? Então, para o dia de hoje era isso, pessoal. Valeu! Se gostou, né, curta, compartilha, que assim você dá uma força aí para o canal. Valeu!